dia, turminha! Tá todo mundo bem? Todo mundo em paz? Em casa todo mundo com saúde? Todo mundo tranquilo? Que bom, né? Nessa quarta-feira, Tia Rosângela está aqui mais uma vez com a aula para vocês. Não esqueçam, se inscrevam no nosso canal se você ainda não se inscreveu. E dê um like, uma curtidazinha. Tia, tô gostando das tuas aulas, tá bom? E hoje já estão, no cantinho de estudo de vocês? Muito bem, vou passar para vocês agora o material que nós precisaremos para a aula de hoje. Nós iremos precisar do livro de ciências e do livro de história. E também vamos precisar do caderno. Lembram que eu passei uma atividade de história no caderno de vocês? No dia 3, tá bom? Atividade do dia 3 de junho. Eu passei uma atividade de revisão para vocês no caderno. E nós iremos fazer a correção dela hoje, tá bom? Então, agora, tudo preparado? Separaram os livros? Já estão sentadinhos? Muito bem. Vamos para a nossa agenda do dia. Vamos lá? Muito bem, meus amores. Olha aí a nossa agenda de hoje, do dia 10 de 6, né? Dia 10 de junho. Nós teremos ciências, água e meio ambiente, revisão, atividades da página 61 e 62, que é uma correção. A formação do povo brasileiro também é revisão. E teremos a correção da página 52. E hoje também teremos aula de produção textual com a professora Kátia. Então, peguem aí o livro de ciências de vocês, porque nós iremos começar a nossa aula de hoje por ciências. Nós vamos começar a nossa aula de hoje por ciências, tá bom? Nós vamos falar sobre a água e o meio ambiente. Nós já estudamos esse conteúdo no dia 14 de abril. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão desse conteúdo para relembrar o que foi estudado. Lembre-se, essas revisões são importantes para vocês. Então, estudem. Está se aproximando o dia da gente retornar para nossas aulas presenciais. E aí, nós vamos ter o nosso processo de avaliação. Então, a gente já tem que começar a se preparar. Por isso que a tia está revisando esses conteúdos, tá bom? Então, vamos lá. Água e o meio ambiente. Nós vamos rever a importância da água para os seres vivos, certo? Vamos rever os cuidados que nós devemos ter para preservar, evitar o desperdício da água, como utilizar a água corretamente. Então, já estão aí preparados para que a gente possa dar início a essa revisão do nosso conteúdo de hoje? Então, vamos lá, vamos começar a nossa revisão de ciências. A água e o meio ambiente é uma revisão da atividade da página 57, certo? Essa aula, vocês tiveram ela no dia 14 de abril, tá bom? Então, vamos lá. Seja qual for a nossa idade, nós temos que proteger e ajudar a preservar o nosso meio ambiente. Por quê? Porque nós precisamos garantir que as próximas gerações usufruam de tudo que o nosso planeta oferece. Que atitudes de mau uso à natureza pode trazer inúmeros problemas à saúde dos seres vivos, principalmente dos seres humanos, já que a nossa saúde está diretamente ligada ao ambiente. De uns anos para cá, os ambientalistas têm se preocupado com a água, com o desperdício, com a poluição e os impactos ambientais que venham sofrendo. A água, gente, ela é encontrada e utilizada no meio ambiente. Porém, há alguns processos que podem causar mudança de percurso e desvio desordenado da água, tais como a erosão, o transporte e a sedimentação. A erosão
é o processo de desgaste do solo, provocado principalmente pela água, pelo vento, por meio do qual a água desprende ou arranca pedaços dos materiais com quais ela se choca. Nós já vimos em geografia que existem vários tipos de erosão. Existe a erosão provocada pela água, pelo vento, pelo próprio homem, por agentes químicos, né? Essa daqui está falando do desgaste do solo, provocado pela água e principalmente pelo vento. Após esse desprendimento, inicia-se o processo de transporte, pois a água leva esses pedaços de materiais ao longo dos seus percursos. Quer dizer, quando o resto de areia, de madeira se desprende do solo, ele é transportado, levado para outro lugar. Portanto, em alguns momentos do seu percurso, a água perde força e não consegue mais levar os pedaços desprendidos. Então começa o processo de sedimentação. O que é a sedimentação? É quando a água deposita os pedaços desprendidos em leitos rasos e nos fundos de rios, lagos ou mares. Existem também as atividades agrícolas. Elas executadas sem as devidas orientações também acelera e contribui com os efeitos indesejáveis da erosão. Nós vimos a queimada, nós vimos também aquela agricultura, né, que faz a derrubada das árvores e planta direto, não deixa a terra descansar. Isso tudo também provoca a erosão. É importante também ter cuidado devido ao desgaste de descarte dos dejetos, para que estes não possam vir a poluir as nascentes dos rios e lagos e causando desequilíbrio ambiental, trazendo assim transmissões de vírus e bactérias e agentes patogênicos que podem contaminar o ser humano com cistos de protozoários e ovos de vermes parasitas. Nós podemos encontrar água no meio ambiente e utilizar em diversas situações no nosso dia a dia. E é por essa razão que é muito importante reconhecer a sua importância e procurar preservá-la. É fundamental economizar água e não desperdiçar. Não é porque nós estamos no período da quadra chuvosa, que está chovendo, que eu vou desperdiçar água, não. Porque o que eu desperdiço hoje pode faltar amanhã. Portanto, é preciso adotar algumas medidas e diminuir o desperdício. Nós utilizamos a água para fazer várias atividades no nosso dia a dia, né? Mas nós temos que saber usá-las com sabedoria. Não podemos usar de qualquer jeito, não. Então, vamos lá. Quando eu for aguar as plantas, eu utilizo o regador em vez da mangueira. E prefiro os períodos menos quentes do dia, logo pela manhã ou à noite. Para o banho, abro o chuveiro apenas para se molhar e se enxaguar. Enquanto estiver se ensaboando, mantenha o chuveiro fechado. Para lavar o carro, deixe a mangueira de lado e utilize um balde. Para a lavagem dos pratos na cozinha, primeiro, retire os restos de alimento com a esponja. Ensaboe tudo que for usado e só depois abra a torneira para enxaguar. Ainda assim, entre o enxágue de um utensílio e o outro, feche a torneira. Abra apenas quando os utensílios estiverem embaixo delas. Para lavar roupa, procure utilizar a máquina de lavar sempre com a capacidade total, evitando a lavagem no tanque. Também é possível aproveitar a água da roupa para lavar quintal, calçadas ou áreas de serviço. Para o vaso sanitário, se possível, coloque uma caixa de descarga acoplada ou acione a válvula apenas por 3 segundos. Não colocar papel no vaso também diminui o consumo de água. Conheça mais algumas utilidades da água. Nós podemos utilizar a água na higiene de pessoas, ambientes e animais, na alimentação para o preparo de alimentos e bebidas,
no lazer, em situações de banho, piscinas, rios, lagos, no trabalho, na produção dos bens de consumos em tratamentos e na produção de energia elétrica nas hidrelétricas que utilizam a força da água para gerar energia. Por que devemos evitar o desperdício de água e energia? Porque a maior parte da eletricidade, meus amores, utilizada no Brasil é gerada nas usinas hidrelétricas. Elas é que transformam a força das águas que passam por suas turbinas em energia elétrica. A construção e a manutenção dessas usinas são muito caras, portanto, devemos ter cuidado para não desperdiçar a energia elétrica. O que devemos fazer para economizar água e energia? Bem, para economizar a água, vou dar 4 dicas. Tomar banho rápidos, ao escovar os dentes, feche as torneiras, não dar descarga sem necessidade e, quando houver vazamento, consertar imediatamente. Economizar energia elétrica, vou dar 3. Só acender as luzes quando for preciso, não ligar os aparelhos elétricos sem necessidade e evitar abrir a geladeira a toda hora. Se vocês seguirem essas dicas, vocês vão estar economizando e protegendo o nosso meio ambiente. Bem, após essa pequena revisão rápida que nós tivemos desse conteúdo, nós iremos fazer a correção da página 61 e da página 62. Essa atividade, ela foi colocada para vocês no dia 14 de abril, tá certo? Então, vocês vão abrir o livro na página 61 e vamos ver se vocês realmente acertaram as questões. Na primeira, ele diz: de acordo com o texto lido, responda as perguntas abaixo. O que é erosão? Aí tá aí, é o processo por meio do qual a água despende ou arranca pedaços dos materiais com os quais ela se choca. Na letra B, quais são as consequências da erosão? Aí tem: A, como consequência da erosão, os pedaços de matérias desprendidos são levados pelos rios, lagos e mares, alterando assim o percurso natural dos mesmos. Na segunda questão, assinale as alternativas corretas. A chuva só causa erosão quando é muito forte? Não. Ela pode causar erosão desde que esse solo não esteja com a cobertura vegetal lhe protegendo. O vento e a água das chuvas, dos rios e dos mares são agentes de erosão? Sim. A água dos rios causa erosão escavando o solo? Sim. As plantações provocam a erosão do solo? Não, não são as plantações que provocam a erosão do solo. É o manejo inadequado deste solo. Na 62, terceira questão, vocês tinham que no final de semana observar e registrar quanto tempo uma pessoa na sua família gasta para escovar os dentes, tomar banho, lavar o rosto, lavar a louça, lavar o carro e fazer a barba. Vocês iam marcar quantos minutos essa pessoa levaria para realizar essas atividades e anotar aí. É uma resposta pessoal. Na quarta, ele pede para pesquise e assinale V para verdadeiro e F para falso. A maior parte da eletricidade utilizada no Brasil é gerada nas usinas hidrelétricas? Verdade. Sempre que for lavar o carro, utilize a mangueira? Não, falso. Nós devemos utilizar um balde. Não precisamos de água para produção de energia? Falso. Precisamos da água, sim. É muito importante desperdiçar água? É o contrário, né? É muito importante não desperdiçar água. No banho, abre o chuveiro apenas para se molhar e se enxugar? Verdade. Então, ficou V, F, 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 V. Quinta questão. Marque com um X os processos que podem interromper ou mudar o percurso natural da água encontrada na natureza. Quais são eles? Catapora? Não, é uma doença. Erosão? Sim. O transporte? Sim. É quando a água vem trazendo, né, os materiais que caem dentro dela. Corrosão? Não. Sedimentação? Não. Infiltração? Sim. Então, são os 3 que eu iria marcar. E aqui, meus amores, nós estamos encerrando esta correção, encerrando também a nossa revisão
de ciências. Estudem, vocês vão precisar destes conteúdos que nós estamos revendo, ok? Então agora nós iremos passar para a nossa próxima aula. Bem, turminha, agora que nós terminamos a revisão de ciências, fizemos a correção das páginas das atividades, nós vamos começar a de história. A formação do povo brasileiro, nós tivemos essa revisão já agora, semana passada, segunda-feira, eu apresentei um slide falando sobre a formação, né, do povo brasileiro e nós tivemos uma atividade no caderno sobre esse assunto. Lembram? Nós, não só sobre a formação, também sobre os primeiros povos nômades no Brasil e os primeiros habitantes do Brasil. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, nós iremos fazer a correção deste caderno. Então, pega o caderno de história, abram aí, que nós iremos começar agora a nossa correção. Vocês lembram que a primeira questão era uma imagem que tinha lá, né? E a imagem perguntava: sabemos que a comunicação na pré-história ela é realizada de formas diferentes dos dias atuais. Aí ele pedia para você observar a imagem e responder. O que essa imagem representa? O que é que ela representava? Homens caçando, né? Animais e os homens caçando. Em quais locais em geral são encontrados esses desenhos? Nas paredes das cavernas. E como são conhecidas essas imagens? Imagens rupestres, né? Muito bem. Na segunda, eu pedia para vocês completarem as frases de acordo com as informações sobre o desenvolvimento do homem. E aí, no início, os homens das cavernas eram nômades, pois não se fixavam num só lugar. Com a descoberta do fogo e dos instrumentos, passaram a cultivar, a agrupar-se e a comercializar o que produziam. Na terceira questão, quais os nomes dos grupos étnicos que formavam o povo brasileiro, que formaram o povo brasileiro? Africanos, indígenas e europeus. Quarta, da relação entre pessoas das imagens, dos grupos étnicos abaixo, diga quais tipos de mestiço nasceram. Aí tinha branco mais indígena, marmeluco ou caboclo. Branco mais negro, mulato. Negro mais indígena, cafuso. E na quinta ele pede para vocês marcar as palavras que completam corretamente cada alternativa a seguir. A. Nas ocas viviam muitas famílias. B. Os indígenas se organizavam em tribos. C. As tribos se dividiam em aldeias ou tabas. E aí, tinham acertado? Espero que sim, porque nós necessitamos aprender os nossos conteúdos. Vocês estão em casa, mas a aprendizagem deve acontecer, porque nós iremos precisar dela quando nós retornarmos para as nossas aulas presenciais. Então, estudem. Lembram que eu já dizia antes que vocês têm que ter o horário de estudo de vocês? Espero que vocês estejam realmente se organizando para isso. Muito bem. Agora nós iremos fazer a correção do livro de história da página, 52, a respeito da formação do povo brasileiro. Então, peguem um livro de história de vocês, porque a nossa correção já vai começar. Muito bem, agora nós vamos fazer a correção da página 52 da aula do dia 1º de abril, tá bom? Formação do povo brasileiro. Na primeira questão, ele pede para você escrever o nome dos grupos étnicos que formaram o povo brasileiro.
Nós temos os africanos, europeus, indígenas, espanhóis, árabes, japoneses e muitos outros. Na segunda, ele pede para você ler e escrever a resposta a cada uma das perguntas. E isso são perguntas de respostas pessoais. Então, o item A e o item B da segunda é pessoal. Aí é com vocês. A letra C também é pessoal. Suas características físicas se aproximam das características de qual etnia? Aí você vai dizer qual é a etnia que você acha que mais se aproxima às suas características físicas. Na terceira, ele pede para você observar as imagens a seguir e escrever os nomes do provável grupo étnico ao qual pertencem essas pessoas. Então, o primeiro é asiático, indígena, árabe, europeu e africano. E aqui nós estamos encerrando essa correção da página 52 e terminando a nossa aula de história de hoje. Chegamos ao fim de nossa aula de hoje, mas amanhã nós estaremos aqui para mais uma aula, estarmos aqui reunidos com o nosso aprendizado. Gente, estudem. Tirem um momento de estudo de vocês, tá bom? Olhem o horário, se organizem, para quando nós retornarmos para nossas aulas presenciais, nós não termos nenhuma dificuldade em acompanhar, em fazer as nossas avaliações. Essa semana e a próxima semana será todas de revisões, visando justamente isso, né? Para quando nós voltarmos, a gente poder estar com o nosso aprendizado em dias. Então, meus amores, aqui eu me despeço de vocês com muita saudade no coração, mas com a plena certeza que logo, logo nos veremos. Então, um cheiro, um abraço bem apertado e até o nosso próximo encontro. Tchau!